E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, irmão, dá essa moral para nós aí, se inscreve, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito. Ó, as lives aqui acontecem de segunda a sexta, às 2 horas da tarde. Normalmente, a gente está aqui no começo da live, tá ligado? A gente começa com um jeito mais descontraído, porque assim, a gente vai trazer para você as principais notícias do dia. Na maioria das vezes serão notícias sobre política. E política, na maioria das vezes é má notícia. Raramente aqui a gente está falando uma boa notícia, alguma coisa boa que aconteceu. Mas, de vez em quando, mano, por eu ser casado com a Cleide, a gente ser pai, assim, eu sou pai de 3, ela é pai de 2, tá ligado? Então a gente tem, assim, uma visão legal sobre a paternidade que a gente gosta de dividir com os nossos inscritos. Então eu vou mostrar pra vocês um vídeo de uma moça, entendeu? E depois que eu vou deixar o vídeo rodar inteiro, que é um vídeo de 3 minutos, depois a gente vai debater em cima desse vídeo. Por quê, mano? Porque hoje eu fiz um vídeo no meu canal, Eu Sou Seu Pai, sobre esse vídeo, só que lá é molecada. Então, tipo assim, eu dou a minha visão como pai, mas eu sei que eu tô conversando com o filho, entendeu? Já aqui no canal maior, eu sei que eu estou conversando com os pais. Então, eu acho que... Por isso que eu não direcionei todo mundo a ir assistir esse outro vídeo. Porque eu acho que são duas comunicações diferentes. Fechou? Se liga aqui, ó. Vamos ver o vídeo da moça aqui. Vamos acompanhar junto. Ó. Difícil ser mãe de adolescente, né? Meu filho mais velho tem 17 anos. E o meu maior desafio como mãe tá sendo ser mãe de adolescente. Se alguém tá passando pela mesma coisa que eu, puder me ajudar, me ajude. Por favor. Porque eu não sei ser mãe de adolescente. Quando eu era adolescente, eu fui uma adolescente presa, né? Eu não podia sair, eu não podia ter amizade. Se eu tivesse alguma amiguinha, ela tinha que vir na minha casa, porque eu não podia andar na rua com ela. E aquilo ali foi um trauma tão grande na minha vida. E aí, quando eu idolatrei ser mãe, eu falei pra mim mesma: não vou prender meu filho desse jeito, vou ser amiga do meu filho. E o que eu mais tento é ser amiga do meu filho. Eu quero deixar um conselho pra vocês, gente. Eu estou longe de ser uma pessoa que pode aconselhar a mãe, mas pela experiência que eu tô passando, gente, você deixar seu filho ir pra uma festa, pra uma balada, não vai fazer você ganhar a confiança dele, não vai fazer ele pensar que você é amiga dele. Muito pelo contrário, ele vai se aproveitar dessa fraqueza que você tem de querer deixar ele ser feliz, não deixar ele ser preso que nem você foi. E vão se aproveitar, eles vão se aproveitar disso. E aí vai vir amizades, vão oferecer droga para os seus filhos, eles vão aceitar. E aí coisas piores podem acontecer. Essa noite eu não dormi. Meu filho falou pra mim assim: mãe, deixa eu ir na tabacaria, porque eu não tô deixando mais ele ir pra baile, fumar um narguilé. Aí deixei. 2 horas em casa, quando foi 3, quase 4 horas da manhã, eu mandei mensagem, ele falou pra mim que tava chegando. Quando deu 6 horas da manhã, ele não chegou e eu não dormi. Eu passei a noite toda orando, pedindo pra Deus proteger meu filho enquanto ele tava lá no baile. Ele escondeu de mim que ia no baile, ele fingiu que ia na tabacaria e não foi. E eu, desesperada, preocupada com ele, mas ele estava onde? Com os parça. Eles chamam assim, né, os parça. Hoje quando eu mostrei esse vídeo pra molecada, né, e a gente ficou conversando sobre ele, eu falei assim, a minha mãe, ela veio pra São Paulo com 17 anos. Minha mãe teve pai, teve mãe, só que ela não foi criada por nenhum dos dois. Ela foi criada pela minha avó, que de tabela tinha que criar os outros 6, 7 filhos que minha avó tinha feito. Tá ligado? Que minha avó era uma mulher do mundo.
Minha avó, que eu sempre gostei muito de minha avó, ela foi uma péssima mãe. Meu avô, então, piorou. Porque meu avô, quando conheceu minha mãe, renegou minha mãe. Veio desrenegar minha mãe no futuro e tal. Minha mãe até perdoou e tal, não sei o quê. Então minha mãe vem para São Paulo com 17 anos. Uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, minha mãe era de uma outra geração. E tipo assim, não era. Eu tenho 43. Não é só a minha mãe. Várias mães, vários pais. Meu pai, mesmo esquema, tá ligado? Várias mães e vários pais foram criados de um jeito mais duro, onde eles tiveram que envelhecer mais rápido. Então, por exemplo, a minha mãe, ela não era uma mãe de trocar ideia. Minha mãe não era uma mãe de chegar tipo assim, quando eu falo trocar ideia é como eu converso com os meus filhos. Por quê? Porque minha mãe tinha que trabalhar lá 8, 10 horas por dia, tá ligado? Meu pai, idem, porque eu só via meu pai na volta, eu nunca via meu pai sair de casa. E a gente saía de casa às 6 horas da manhã, hein? Porque eu tinha que estudar 7 horas aqui na Vila Prudente. Eu nunca via meu pai sair de casa. Meu pai saía muito cedo e voltava mais tarde que a gente, que já voltava tarde. Então, a minha criação foi aquela criação onde eu só conhecia as consequências de fazer merda. Ou seja, minha mãe nunca chegou em mim e conversou sobre drogas, como eu já fiz com os meus filhos. Pra minha mãe era o seguinte: se eu te pegar usando droga, eu vou te arrebentar e vou te fazer fumar 1 quilo de droga. Tá ligado? Tipo, era assim as regras com a minha mãe em relação a outras coisas. Então, eu consegui, e eu sei que outros pais criavam assim também, porque eu tiro baseado nos meus amigos que eram próximos a mim, a gente tinha uma criação bem parecida, aquela criação de não deixar ficar na rua. Eu também fui uma criança que não ficou na rua. Minha mãe tinha uma regra que quem quiser conhecer a rua tem que fazer um curso. Era o único jeito da gente ver a rua, não se brincava na rua. Tanto que quando eu ganhei o meu primeiro Atari, eu caguei pra rua. Eu só queria ficar jogando Atari o dia inteiro. Dane-se a rua. E eu sei que em algumas pessoas isso criou uma espécie de trauma, que é o caso dessa moça. No meu caso, eu já peguei, tipo assim, quando eu cresci e tive o meu primeiro filho e comecei a ver como que era a coisa, eu vi aquilo que minha mãe fez comigo como uma coisa boa. Então eu repassei isso pro meu filho. O meu jeito de criar é o jeito que minha mãe me criou, só que como eu fui pai jovem, os meus filhos tiveram a oportunidade de trocar ideia comigo. E também porque eu nunca fui CLT, tá ligado? Tipo, quando meu primeiro filho nasceu. Então, eu tinha mais contato com os meus filhos, mais tempo para poder conversar. Então, mas eu sempre segui à risca essa coisa de não ser amigo de filho. Tá ligado? Eu tenho que ser pai do meu filho. Muitos adultos hoje brigam comigo quando eu falo isso, né, amor? Uhum. Fala, pô, negão, você não devia falar assim, mano. Eu sou amigo do meu filho. Ah, irmão, não quer dizer que meu filho é meu inimigo. Quer dizer que quando eu tô criando o meu filho, eu crio ele pra ser um homem pro futuro. Eu não crio ele pra mim. Uma vez o Kaique falou assim, pô, se um dia eu ganhar na loteria, eu compro uma casa pra Cleide, mas não compro pro senhor. Eu falei, pô, graças a Deus, foi assim que eu te criei. Eu fiquei feliz quando ele falou isso, porque eu quero ver meus filhos vitoriosos. Entendeu? Isso é uma coisa que me pega muito, porque eu me sinto vitorioso perante a minha mãe. Minha mãe tem orgulho de mim. É uma coisa que eu quero que meus filhos... Eu quero sentir essa coisa que minha mãe sente por mim, eu quero sentir pelos meus filhos. Sinto hoje pelo Kaique, é a coisa que eu cobro a Lana e o Jamal. Eu falo assim, ó, eu quero que quando vocês cresçam, eu possa sentir orgulho de vocês como eu sinto do seu irmão. Só que isso tem que vir desde pequeno. 17 anos já é a idade de dar um trampo. Kaique começou a dar um trampo com 16. Com 17 anos ele já estava olhando pra mim dizendo que eu tinha razão em muitas coisas que a gente conversou. Entendeu? Fala aí, neguinha, depois eu continuo aí pra gente dividir essa aí. Você é mãe de adolescente agora. Eu sou mãe de... o Jamal, é mãe de adolescente. O Jamal vai pros 15 anos. O caso dele ainda é burrecente ainda. Cabaçocente. Eu acho assim, muito do que a gente faz com os nossos filhos foi o que os nossos pais fizeram com a gente. A minha criação também foi assim, parecida e ao mesmo tempo diferente do Alessandro, porque era minha mãe para cuidar de mim e da minha irmã, mas o foco da minha mãe era trabalhar. Então não tinha esse diálogo. A gente não tinha um porque diálogo. Porque eles trabalhavam muito. Minha mãe precisava trabalhar muito, precisava correr muito, porque tinha 2 meninas para sustentar.
Então, eu comecei a trabalhar cedo. Acho que com 12, 13 anos eu já fazia alguma coisinha, já passava roupa pro vizinho. Eu sempre fiz alguma coisa para ajudar minha mãe. Porque eu tinha na minha visão que eu tinha que ajudar ela, porque era só ela e a gente. Então eu sei que eu tenho uma visão de... O Alessandro fala que eu sou muito madura. O Alessandro sempre fala, desde que eu te conheci, você é assim, muito séria, muito responsável. A Cleide é madura desde sempre. Porque eu acho que a vida exigiu isso de mim. Porque como eu via minha mãe se esforçando muito, trabalhando muito, eu achava que eu também tinha que contribuir com ela. Eu também tinha que dividir esse peso com ela. Mas isso é diferente. Quando você tem um pai e uma mãe, e quando o trabalho para você não é algo que vai complementar a renda dos seus pais, olha, eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar a casa junto com os meus pais, eu acho que o peso vai ficar menos pro filho, consequentemente ele vai ter menos responsabilidade e a vida dessa criança vai ser diferente. Por mais que eu queira que o Jamal tenha a mesma responsabilidade que eu, a vida dele é totalmente diferente da vida que eu tive. Eu vim do Piauí pra cá com 10 anos, 11 anos, então assim, parte da minha família ficou lá e poucos estavam aqui. Então a necessidade de ficar unido, de respeito, essa questão de, olha, a gente está num lugar que não é nosso, então isso cria uma mente diferente em relação às coisas. Mas eu, como mãe de adolescente, menina e menino, a Alana hoje tem 7, o Jamal tem 14, vai fazer 15, você vê essa questão do jovem, é que assim, o Jamal vai fazer 15, ele nem é criança, então ele nem é a Alana, ele não é totalmente dependente, e ele também não é um adulto. Então nem tudo que ele quer fazer, ele pode fazer. Porque ele ele tá só na tem fase 15 de achar anos. que é inteligente. Exatamente. Tem então esse também. equilíbrio, eu sempre falo, quando o adolescente está nesse limbo, é difícil. Porque ele nem é uma criança e ele nem é um adulto. Então você tem que ir soltando a corda de pouquinho. Não pode fazer como fez com ela. Ela falou assim, mas eu fui presa, eu quis deixar meu filho livre. Talvez se ela tivesse prendido ele um pouco mais e soltasse aos pouquinhos, ela tivesse esse controle. Depois que você soltou, é muito difícil. Você vê que ela fala, agora eu já não deixo ele mais pro baile, mas ele já foi. E outra, entendeu? 17 anos não é mais adolescente, você não preparou ele para esse momento. Nesse momento ele já deveria estar procurando um emprego, ele já deveria estar ajudando em casa, ele já deveria saber o papel dele dentro daquela família. Mas eu entendo o que ela fala. No caso dela, já não é mais prender ou não prender, já é correr atrás do prejuízo. Porque hoje ela já tem um menino de 17 anos que já não segue mais as regras dela. Mas eu acho que para quem tem filho adolescente, é ir vendo a personalidade do seu filho. De acordo com a personalidade, você vai saber se você tem que segurar um pouco mais, se você pode soltar um pouco mais. É sentir até onde você pode ir com o seu filho. Quando a gente era moleque também, tinha aquela coisa da mãe não gostar de uma certa criança. Sim, sim. Tá ligado? Ou por causa da família da criança, ou porque a criança de alguma forma deu algum problema. Então tinha muito da mãe, não quero você andando com esse fulano, entendeu? Ou não quero você andando com aquele Beltrano. Uma outra coisa também, por exemplo, aí já é o meu jeito de criar. A minha mãe já me criou no esquema de, se um dia você usar drogas, você vai se ferrar sozinho. Mas tipo assim, minha mãe nunca bolou ideia comigo sobre o que são drogas. Tipo, eu nunca tive esse diálogo com a minha mãe. O diálogo com a minha mãe, como eu falo pra vocês, como era uma outra geração, já era uma coisa mais, tipo assim, pesava muito nas consequências. Eu também peso muito nas consequências, do tipo assim, eu sempre falei pros meus filhos, se entrar pro crime, vai entrar pro crime sozinho, não vou buscar filho em Cracolândia, não vou buscar filho em delegacia, não vou buscar filho em lugar nenhum, entendeu? E outra, se entrar pro crime, se entrar pras drogas, não tem mais família. Ou não quero você perto dos seus irmãos, não vou querer. Então essa conversa sempre teve. Ou seja, eu também ameacei bastante também. Mas tem uma coisa que eu fiz que minha mãe não fez. Por exemplo, um dia o Jamal se sentiu confortável de perguntar pra mim. Eu não lembro se o Kaique chegou a perguntar isso. Você lembra, Kaique? Você chegou a perguntar pra mim, pai? Ô, Kaique, como era usar droga? Não, né? O Kaique não chegou a perguntar. Mas um dia a gente voltando da academia, tinha uma mini Cracolândia, tem uma mini Cracolândia do lado da academia, né? Aí o Jamal viu os caras usando droga, olhou pra mim e falou assim, pai, como será que deve ser usar droga? Desse jeito. Ele perguntou pra mim. Aí eu falei assim, filho, deve ser muito foda. Eu respondi isso. Eu falei, deve ser muito louco. Entendeu? Mas a questão é, quanto custa a sua vida? Tá ligado? Quanto custa você arriscar tudo que você tem, entendeu? Pra ter
alguns minutos de prazer, porque é essa conta que todos os drogados não fizeram. Todos os drogados não botaram isso na balança, Jamal. Entendeu? Porque, por exemplo, você sabe que se um dia você se meter com droga, você perde a família. Se um dia você se meter com droga, provavelmente você se meterá com o crime para poder sustentar o primeiro vício, que é o vício da droga. Você vai perder sua família. Quanto custa e o quanto você precisa da droga? Porque você pode encontrar felicidade em outras coisas. Você pode encontrar felicidade nos amigos, você pode procurar felicidade no esporte, você pode procurar felicidade na família, no videogame, entendeu? Você pode procurar felicidade num livro, você pode procurar felicidade num monte de coisa. Mas quanto custa aqueles minutos de prazer que a droga vai te dar? Que com certeza é prazeroso. Não vou mentir pra você falar que não é. Tá? Então, tipo assim, eu tive essa conversa com meu filho. Eu já não tive essa conversa com a minha mãe. Com a minha mãe e o meu pai já foi uma coisa assim, ó, ali tem uma boca de fumo, não quero você lá. Ali tem aquele moleque que é drogado, não quero você trocando ideia com ele, e assim por diante. Funcionou? Funcionou. Nunca usei droga na vida. Entendeu? E eu também tive a oportunidade de mostrar pro meu filho as consequências de quem usava. Porque das consequências do meu pai e da minha mãe, eu só ouvia. Ou seja, eu só tinha o que minha mãe e meu pai falavam. E outra coisa que eu sempre falei pros meus filhos, falei, ó, um dia vão te apresentar droga. Um dia vão te oferecer droga, um dia vão te oferecer promiscuidade, um dia vão te chamar pra você roubar alguma coisa, um dia vão te oferecer e vai parecer um bagulho foda. Sempre falei isso pro Kaique, né, Kaique? Sempre falei, Kaique, não vai parecer um bagulho zoado, não vai ser um moleque zoado, vai ser aquele moleque foda, vai ser uma pessoa que você admira, essa pessoa vai te oferecer droga, essa pessoa vai te oferecer o crime, essa pessoa vai te oferecer promiscuidade. Não vá. Não vá, não vá, porque esse é um caminho que não vale a pena e é um caminho sem volta. Então, tipo assim, eu pesei desde quando eles tinham 6 anos, tá ligado? Tipo, já tava começando a trocar ideia, eu pesei com 6, pesei com 7, pesei com 8, pesei com 9, entendeu? E tá sempre de olho, mano. Talvez essa coisa do deixar muito aberto, ela não consiga enxergar que o filho dela com 17 anos não é uma criança. Entendeu? Já era pra ele estar dando um trampo, já mal dá um trampo, tá ligado? A gente já bota o Jamal pra fazer umas coisas, já bota a responsabilidade na mão dele. O Kaique já tinha as responsabilidades dele também. Então, tipo assim, quando o Kaique começa a trabalhar, não foi assustador o trabalho pra ele. Porque pra muita gente é, né, mano? A Cleide foi supervisora, ela sabe o que é uma criança, entre aspas, chega no primeiro emprego, né, amor? Diz aí como que é assustador essa coisa de... A impressão que dá é que o adolescente, a pessoa acha que tá chegando na escola, né? Então, tá ela não tem aquela responsabilidade de saber que ela tá no trabalho, que ela tem ali... São regras que não são estabelecidas. Você não precisa de alguém falando, ó, faz isso, faz aquilo. Você ensina o trabalho e aquilo tem que andar. A pessoa tem que ter o senso de responsabilidade para executar o que tem que ser feito, enfim. Eu acho que demora para ter esse amadurecimento. Quando o adolescente já tem algumas responsabilidades, ele vai mais maduro, né? Mas enfim, acho que não tem receita pronta. Isso, não tem receita pronta. Cada um é de um jeito, cada família é de um jeito. Se eu fosse essa mãe, ficar de olho. Se eu fosse essa mãe, tá ligado? Pegava uma bela ripa, tá ligado? De como é que fala? De marfim, ou então de cedro. Mandava esse moleque entrar, mano, dava 5 caibradas nas costas dele aí, que rapidinho ele mudava. Entendeu? Ele falava assim, ó, a partir de hoje tu não vai fazer porra nenhuma. E se falar alguma coisa, dá uma caibrada na boca. Tá ligado? Que resolve esse problema aí rapidinho. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Minha mãe me levava no psicólogo quando eu era pequeno, sabia? Doutor Cinta. Excelente psicólogo. Entendeu? Curou muito de meus traumas. É nóis.